Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e este aqui é o canal Descomplicando Economia e Finanças. O que você faz nesse canal, Paloma? Simples, meu amor, eu descomplico aquilo que tá complicado para tu. Olha que beleza. Então, assim, durante a semana é aquele vídeo maroto Descomplicando a Economia Atual e tem uns vídeos técnicos também que você pode sugerir tema, meu amor. Então, bora expandir esse Paloma Verso. Se inscreve nesse canal, larga o dedo. Porque se você não curte, não comenta, o algoritmo do YouTube não sabe que eu existo e a gente precisa ampliar esse Paloma Verso. Então, segue a rotininha, não esquece de ativar o sininho, porque afinal de contas, quando que você vai saber que eu vou postar? Fiquei uma semana sem postar. Você sentiu minha falta? Acho que você sentiu minha falta, porque eu senti falta de vocês. Mas eu tava pitando que nem uma chaleira por causa da bronquite, achei desnecessário vocês verem essa cena. E vou parar de enrolar aí. Roda a vinheta! Paloma, sobre o que você vai falar hoje? Cara, me pediram, né, no direct do Instagram que eu falasse um pouquinho sobre as propostas de governo econômicas dos presidenciáveis. Então eu peguei os 4 que estão melhores nas pesquisas e resolvi falar um pouquinho do que está rolando. Mas vocês sabem que eu vou dar a minha opinião, né? Eu não consigo. E para poder me dar um suporte lindo, maravilhoso, espetacular, tem ela, Master Blaster Ultra Power caneca do canal. Sou inscrito, por isso sou informado. Se você não tem a caneca do canal, segura que no meu aniversário teremos promoção nova. Você não sabe quando é meu aniversário? Você já pode começar a mandar presente, gente. Pode mandar, tô precisando de caneca nova. Pode mandar, pode. Então eu vou parar de enrolação, vem comigo que eu descomplico. Gente, vou falar de forma aleatória, tá? Então primeiro vou falar do Lula. O que ele está defendendo? Primeiro, a revogação da lei do teto de gastos, que foi lá do Michel Temer. O que acontece? Além disso, ele fala muito sobre a legislação trabalhista. Ele fala assim, que ele precisa revogar os marcos regressivos da atual legislação trabalhista. E sugere uma reforma. Em relação à Previdência, ele propõe algumas medidas regressivas e o desmonte, mas assim, ele fala muito do que aconteceu em 2019, detonando, mas não fala exatamente o que vai fazer. Só fala de uma nova legislação que seria constituída a partir de uma negociação entre o governo, trabalhador e empresário. E aí a ideia dele, que está lá no plano de governo, é uma proteção aos autônomos, trabalhadores domésticos e pessoas que estão ou em regime de teletrabalho ou em home office. Qual é o BO? Não fala de valor, não fala de onde vem esse dinheiro, não fala, né, a fonte de arrecadação, mas de qualquer forma prevê a revogação do teto de gastos, que no final das contas é uma âncora fiscal que foi muito bem vista pelo mercado. Então assim, ele fala de um equilíbrio das contas públicas, e aí abre aspas, vamos recolocar os pobres trabalhadores no orçamento. Para isso é preciso revogar o teto de gastos. Fecha aspas. O documento ele tem 21 páginas, o que está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer um pode ter acesso. E eu fiquei meio assim por não ter, sabe aquela coisa, de onde sai o dinheiro? Ele fala de uma reforma tributária, simplificando, por exemplo, os tributos e um modelo progressivo. Então ele fala que ele vai reduzir a tributação do consumo e aumentar imposto pago pelo mais rico. De novo, não tem vou fazer assim, baixo tantos por cento aqui, falo dali, não tem. Ele fala de um combate forte à inflação que está corroendo o poder de compra dos brasileiros. Se vocês viram as propagandas políticas, ele está batendo bastante na situação da fome. E está falando, né, que o Brasil está no ranking dos países com maior inflação. Então ele está batendo muito, dizendo que isso prejudicou a população vulnerável e que isso precisa ser feito alguma coisa. Ele sugere também nesse documento uma retomada dos investimentos governamentais. Ele fala de investir em infraestrutura e reindustrializar a indústria nacional. Ele prevê um investimento privado, assim, fazendo crédito, concessão, parceria, garantia. Fala de um fortalecimento da agropecuária, do setor, e vários outros setores, falando principalmente de economia criativa, mas se opõe a qualquer privatização, principalmente da Eletrobras, e cita que o Estado ele tem um papel de ser empresa como patrimônio do povo. Então, assim,
Uma das coisas que está muito clara é que ele fala assim, acabou a política de paridade de preços internacional da Petrobras, que isso ele vai acabar. Ele fala muito de... Assim, por incrível que pareça, ao invés dele pegar e falar as dele, ele dá porrada no governo atual. Beleza, campanha, tamo aí, mas assim, eu esperava mais, tá, em relação a isso. Os ganhos do pré-sal, por exemplo, ele fala que não pode se esvair nos preços da internacionalização e da situação dolarizada que está. Que o preço dos combustíveis ele tem que ampliar a produção nacional de derivados e que, no final das contas, quem está sendo prejudicado é a população. Fala-se muito do quanto a renda familiar caiu, do quanto as famílias estão endividadas, e aí fala assim, cara, vamos promover uma renegociação das dívidas familiares e também das pequenas e médias empresas por meio de bancos públicos. E, além disso, fala de incentivos a instituições privadas. Então, de novo, né? Bonito, tá? Tipo, cheio de fotinho, simpático, mas a gente não tem exatamente, tipo, onde que vai sair o dinheiro para fazer determinadas coisas, tá? Assim, muito batendo na fome, na situação de endividamento e pouco se dizendo de onde vai sair o dinheiro. Nas entrevistas ele acaba falando, né, da situação do orçamento secreto e tudo, mas isso, na hora que você lê o papel lá do TSE, não está claro, beleza? Então vamos ao próximo, vamos falar sobre Bolsonaro. Bom, gente, no campo da economia, tá? Porque o plano de governo do Bolsonaro ele está separado em algumas caixinhas, tá? Então se fala muito de liberdade econômica para promover o bem-estar social. No documento fala assim que precisa reduzir a quantidade de atribuições do Estado para facilitar o trabalho do empreendedor. Então fala que precisa gerar emprego e renda, reduzindo o tamanho do Estado. O texto ele defende privatização das estatais, porque aí isso facilitaria a administração pública. No texto fala muito do que já foi feito. Aí fala, por exemplo, sobre a redução do tempo, do gasto com a folha de trabalho, com o social, essas coisas todas. Assim, não mostra muito proposta. Mostra o que foi feito de uma maneira assim, cheia de glow, sabe? Cheia de brilho. Fala também de uma reforma tributária que seria a simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda. Ele é bem claro em relação ao percentual. A ideia é de aumentar a faixa de isenção para quem ganha 5 salários mínimos, né? Então se fala que esse projeto já está no Congresso, que prevê uma isenção para quem ganha até R$ 2.500 por mês, mas sem dar maiores detalhes de como isso seria feito. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que no do Lula também não tem, no do Bolsonaro também não tá claro, não. Ele defende uma reforma administrativa que fala no foco da valorização do servidor. Então fica um negócio voando no arame, sabe? Tipo, vai valorizar o servidor como numa reforma administrativa. Ele fala de manter o valor do Auxílio Brasil. Fala muito do Auxílio Brasil, gente, de R$600, mas muito mesmo. Né? E fala que vai manter e que no final das contas ele vai se esforçar para o Brasil entrar na OCDE e todas as entidades internacionais que tenham a ver com o livre comércio. Então é um plano de governo enxuto, que fala muito do que ele já fez, do que ele tentou fazer e ainda não conseguiu aprovar, mas não tem muita clareza de novo, de fonte, de receita, do que vai fazer, de como vai fazer. Cara, eu juro para vocês, eu tentei tirar o máximo que deu desses planos, mas tá osso. Agora vamos ao Ciro. Então, a ideia dele para aumentar a receita do Estado é o seguinte: ele fala que precisa reduzir subsídio e qualquer incentivo para a empresa privada. Então, a ideia é recriar os impostos sobre lucros e dividendos e adotar o que ele chama de princípio de orçamento base zero e taxação de grandes fortunas. O que seria essa taxação de grandes fortunas? Ele virou e falou assim, cara, a gente precisa taxar em 0,5 todo mundo que ganha acima de 20 milhões de reais. Então, no texto, essa medida alcança mais ou menos 60 mil contribuintes só. E com isso geraria 60 bilhões em receita. Aí você me fala, como assim? No texto ele fala, vamos defender o capitalismo aos capitalistas.
Então ele fala que precisa fomentar a competição e o fortalecimento de ações antitruste. Ele fala que uma outra forma de arrecadar dinheiro seria essa situação de tributar esses lucros e esses dividendos e chegando, sei lá, ele chega a falar em 70 bilhões de reais. Ele propõe que a tributação sobre o consumo caia e isso permite um aumento nos impostos sobre a renda. Ele fala de uma reforma na Previdência baseada em 3 pilares, que seria uma renda básica garantida, uma parte da renda baseada no regime de repartição e outra parcela no regime de capitalização. Cara, não tá explicando muito bem, não. Então ele fala de estimular o setor produtivo, dizendo que o agronegócio, petróleo, gás, tudo isso precisa ser movimentado, a indústria nacional precisa ser reaquecida via BNDES, financiando isso para que digamos assim, a indústria nacional se reestruture. Quando a gente fala das famílias, o Ciro ele fala o seguinte: existe a necessidade de uma renegociação das dívidas das famílias com taxas de juros menores e prazos mais longos para pagar. Então ele fala assim: se eu juntar esses conjuntos de medidas todas, eu posso gerar 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos de gestão. Para combater o desemprego, a pobreza e a fome, o Ciro fala que ao implantar um programa de renda mínima, e aí ele fala que está com o nome do Eduardo Suplicy, ele se referencia ao vereador do PT, que defende essa iniciativa há muitos anos, falando o seguinte: a linha da pobreza que a campanha está trabalhando é de R$ 417 mensais por pessoa, tá? Então, se uma família de 4 integrantes tiver uma renda per capita, ou seja, por cabeça, de R$ 300, a diferença de 177 seria completada pelo governo, pelo Estado. Então, assim, ainda assim haveria adicionais por criança de R$ 170 para criança até 3 anos, 85 para pessoas de 3 a 18 anos. Na média, fala que cada domicílio passaria a ter uma renda mínima de R$ 1.011. O custo total desse programa, estimado pela campanha, é de 170,7 bilhões de reais. Aí, nesse plano, eu fiquei mais tranquila, porque ele vira e fala assim: cara, no Auxílio Brasil, a gente vê que vai ficar faltando, né, nas situações dos recursos, lá 80 bilhões. Então, com a criação do imposto sobre grandes fortunas e a situação dessa geração de emprego e renda, renegociação das dívidas e tudo isso seria factível. De novo, gente, tem os números? Tem. Tá falando que precisa combater pobreza? Tá. Tá falando que precisa ter reforma? Tá. Quando a gente vê as entrevistas do Ciro, a gente vê que ele tá batendo realmente muito nessa tecla de que ele só quer vir fazer uma reforma, bater o martelo e sai fora. Né? Tipo, fica os 4 anos e vai embora porque ele não acredita em reeleição, essas coisas todas. A que tem mais números específicos, mas também não é um plano de governo que você fala, pô, me dá aqui. Então aquele livrinho que ele tá mostrando tem muita coisa, mas assim, clareza pro público mesmo no lance do TSE, também achei meio fraquinho. Então vamos a Simone Tebet. Gente, no plano da Simone, ela fala de uma restauração do cumprimento do tripé econômico. Então ela fala que precisa ter meta de inflação crível e respeitada. Fala-se de responsabilidade fiscal e o câmbio flutuante. Ela fala que ela tem uma série de economistas por trás dela e ela fala que nos 6 primeiros de governo ela vai fazer uma reforma tributária que modifica os impostos sobre consumo com uma criação do IVA, que vai eliminar essa regressividade do imposto de renda. Mas, de novo, como? Não tem. Ela fala de promover desestatização, privatização, concessão, parceria público-privada. Vai bem na linha do que ela fez quando ela era prefeita, tá? Que a ideia dela é criar uma maior competição, eficiência e aumentar a produtividade na economia. Fala-se ainda de reduzir o custo da energia elétrica, eliminando os subsídios.
ela fala de uma promoção de uma reforma administrativa em que o Estado, em tese, se torne eficiente, ágil, produtivo e amigável para o cidadão. Eu fiquei meio assim, porque são muitas palavras bonitas, mas não tem o pá, e aí? Fala de reduzir a contribuição previdenciária para a faixa de todos os trabalhadores que ganham até um salário mínimo, né, tentando estimular a formalização. É um plano, de novo, cheio de fotinho bonito e não tem, assim, de onde vem, para onde vai. Cara, eu sei que o que eles protocolam no TSE, os 4, né, não tem nenhum deles que você fale, putz, que plano top para a economia. Não tem, porque não há uma explicação, gente. A gente precisa entender que quando eu digo que eu vou gastar, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar. É meio óbvio assim, na casa da gente. Se eu precisar gastar mais com luz, eu preciso reduzir a conta de alguma coisa. Né? É o que a gente está fazendo. A gente está cortando por causa de uma situação inflacionária que a gente está vivendo. Mas não há nenhum plano de governo que seja bem específico em todos os segmentos, sabe? Cada um tem esses detalhezinhos que eu falei com vocês, mas como vocês puderam perceber, não tem muita coisa não. Vocês podem dar uma olhadinha lá no TSE. Eu falei o que tem, falei o que não tem. Não tô aqui para defender candidato A, B, C ou D. Vocês sabem que eu falo mal da forma como está sendo lidada com a economia atual, falo mesmo. Acho que está muito errado, acho que tem muita coisa errada. Mas também não estou dizendo que o que está sendo ofertado para melhoria faz sentido. Para mim, eu tinha uma expectativa de olhar os planos de governo e falar, ai, graças a Deus, alguém que sabe o que vai fazer. Não, tá uma voação no arame do cacete. E nos resta aguardar se, por um acaso, após os debates, após as coisas todas que vão rolar, né? Eu demorei até um pouco para gravar, porque eu aproveitei para assistir o que eles iam falar nas entrevistas ao Jornal Nacional. Vamos ver hoje no debate da Band como é que eles vão se sair, o que vai rolar. Mas números, eu queria números, não temos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like maroto, não deixa de se inscrever nesse canal, cara. A gente precisa ampliar isso. Espalha para todo mundo saber. É importante a gente votar com consciência, votar em quem a gente acha que faz mais sentido. E muito importante, gente, não se esqueçam, sem o Senado e sem o Congresso não se governa. Então, na hora de votar, façam um voto consciente para que as pessoas tenham um parlamento, né? Tenham gente para apoiar e as reformas que são necessárias passarem. A gente sabe que tem um monte de coisa que precisa ser feita, mas, honestamente, eu não vejo ninguém falando assim, vou fazer e vai. Tô achando todo mundo voando na arame. Posso estar errada, se você não concorda comigo, à vontade. Aqui ninguém tem que concordar, aqui todo mundo tem que se expressar. Sejam felizes, excelente semana. Um beijo, tchau!